Meu nome é Stephanie. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o ótimo Homo Deus, do Yuval Noah Harari. Esse livro eu já resenhei desse autor. Ele é um autor israelense. Ele é professor de história, historiador. Eu já tinha resenhado no canal o Sapiens, que é o livro mais famoso dele, esse que também tá bem famoso, que é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que é um best-seller. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse livro é ótimo. E esse livro meio que complementa esse, porque se esse é uma breve história da humanidade, esse é uma breve história do amanhã. E assim, primeiro eu vou falar assim, que ele faz algumas. Fala assim, algumas projeções do que vai acontecer no futuro, mas para falar do futuro ele tem que começar assim falando do passado e do presente. Então ele retoma algumas coisas do Sapiens, ele fala outras coisas a mais, e para poder falar assim de possíveis coisas que vão acontecer no futuro, coisas que já estão acontecendo, né? Então ele toca diversos assuntos. Eu vou tentar assim ser breve ao tocar nesses assuntos, assim falar um pouquinho, não de cada um, porque tem muita coisa aqui, mas assim vou tentar falar assim, de algumas coisas que eu achei mais importante que eu marquei aqui. Esse Homo Deus, o título Homo Deus é porque assim, tipo, esse aqui era Sapiens, Homo Sapiens, homem, que significa homem sábio, e Homo Deus, que é o homem Deus, que o homem está assim avançando tanto na tecnologia e avançou tanto na evolução que o homem já é um semideus, o homem está alcançando o status de quase sendo o seu próprio Deus, como ele explica aqui no livro. Bom, esse livro foi lançado em 2015. Esse aqui não me lembro, mas acho que foi 2014. Não lembro, mas vou deixar marcadinho aqui. Bom, o livro começa falando assim que o ser humano não venceu, mas assim, coisas que matavam assim a humanidade assim em massa, como fome e a peste, são coisas que estão assim, digamos que controladas, se tu for ver. Parece que não, mas assim, por exemplo, a fome já não mata mais tanto quanto antigamente a fome matava muito quando acontecia catástrofes naturais, uh, por assim secas, coisas assim tipo, ou enchentes. E hoje em dia o autor fala que a fome mata, se tem assim lugares em que as pessoas morrem de fome, não é tanto por catástrofes naturais, é por uma má gestão de política, e que se tem as pessoas em países morrendo de fome é porque políticos querem que essas pessoas morram, porque não teria mais motivo para as pessoas estarem passando fome, né, tantos recursos, né, dinheiro, essas coisas. E ele fala que a segunda inimigo da humanidade que varreu, assim, tipo, boa parte da humanidade da Idade Média na Europa, foi as pestes. Ele cita aqui que a peste negra, ou a peste bubônica, que é a peste bubônica, tipo, nossa, acabou com boa parte da população, que ele fala números assim de quantos milhões de pessoas morreram, mas assim, nossa, as pessoas morriam aos montes assim, e eles não sabiam o que fazer na época quando acontecia essas coisas. Eles só faziam assim orações em massa e procissões, porque eles acreditavam que isso era algum castigo divino ou algum espírito do mal que estava castigando eles. O autor fala aqui que eles acreditavam em anjos e fadas, mas não conseguiam imaginar que uma minúscula pulga tinha feito todo aquele estrago de, né, varrer populações assim. E ele fala assim que hoje em dia sim, existem pestes, epidemias. Ele cita a epidemia de ebola que teve em 2014, o surto de ebola e a gripe suína, mas que não foi como no passado, porque hoje em dia nós temos vacinas, nós temos um melhor planejamento, tipo, tem mais assim maneiras de frear essas epidemias. Claro que morreram pessoas, né, mas não vai ser como, por exemplo, aqui cita a gripe espanhola também, né, que matou muita gente, tipo acho que 1914, por aí, antes da Primeira Guerra Mundial. Então, ele, passando para um outro assunto agora ele cita que, assim, os algoritmos, ele fala assim que é um algoritmo. Ele fala assim que os seres humanos são algoritmos, porque a gente é feito como se fosse uma receita, assim, deixa eu dar um exemplo de uma receita, tá fazendo uma receita de um bolo, tem lá o que tem que botar farinha, leite, isso são algoritmos para fazer a receita. E o ser humano também, o ser humano é feito como assim, tipo, o algoritmo, tipo, ele explica melhor do que eu tô explicando que o ser humano também tem as fases, né? Ele vai crescendo e tal, tipo,
Então ele explica que tudo são algoritmos. Eu acho que eu não expliquei tão bem, mas aqui ele explica bem melhor. Ele fala assim, dá respeito assim, será que o ser humano um dia vai ser imortal? Porque ele fala aqui que hoje em dia a nossa expectativa de vida está bem mais alta do que no passado. E ele acha assim que um dia os 70 anos de uma pessoa vão ser como se a pessoa tivesse 40, assim, qualidade de vida, saúde e tal. Ele acha que talvez, se a pessoa não for imortal, que é assim que não dá pra realmente acreditar que nisso, né? Tipo, é só uma projeção, tipo, que talvez a pessoa possa viver até 150 anos e bem. Mas ele fala assim que se por acaso existir pessoas imortais ou pessoas que vivam muito mais do que 150 anos, ele fala que essas pessoas vão ser as pessoas mais ricas e abastadas, que é como a gente vê, né? Tipo, então primeiro vão ser os ricos, né? Vão ter dinheiro para pagar por essa qualidade de vida melhor. Nesse livro ele retoma algumas coisas do Sapiens, e é uma coisa bem interessante que é a questão da realidade intersubjetiva, que é aquilo que assim que se todos acreditam existe. Né? E ele retoma a questão do papel e do dinheiro, que ele fala assim, que o dinheiro, a moeda, são assim, coisas que perderiam o valor se todo mundo deixasse de acreditar. Por isso, então, o dinheiro só tem esse poder porque todo mundo acredita que eu dou um dinheiro no mercado, compro leite, então o dono do mercado acredita que aquele dinheiro ele vai poder trocar por outras mercadorias. Eu explico isso no outro livro do Sapiens. Então, se ele não acreditasse, não aceitasse, se as pessoas param de acreditar naquilo, né, nessa realidade intersubjetiva, perde o valor. Então, desaparece. Se todo mundo parar de acreditar no dinheiro, ele desaparece. Isso vale também para impérios e deuses. Por exemplo, na Grécia, hoje ninguém acredita mais na mitologia, que uma vez acreditavam, né? Isso ficou assim como mitologia mesmo, não, né? Uma realidade intersubjetiva, todo mundo acreditava, existia. E quanto a essa questão, assim, do papel, né? Ele fala, assim, de como o papel tem uma importância, assim, tipo, como todo mundo acredita, assim, como o dinheiro. Ele cita o exemplo do Aristides de Souza, que era um cônsul português. Na Segunda Guerra Mundial, acho que ali no início, várias pessoas estavam tentando sair da Alemanha, ou era acho que era da Alemanha, porque a Segunda Guerra Mundial, né, estava perseguindo os judeus, eles estavam tentando conseguir vistos para entrar em Portugal, e o presidente de Portugal não estava querendo, sabe, os ministros não estavam querendo deixar as pessoas entrar, então esse cônsul pegou e emitiu vários assim vistos para essas pessoas assim dia e noite, tipo assim, contra o que queria os ministros, começou a emitir vistos e vistos e vistos e carimbou, ficou tipo quase 10 dias assim, ele e os funcionários trabalhando e carimbando até que ele caiu de exaustão, e ele emitiu 30 mil vistos deles. E fala que assim como que o poder de assim um pedaço de papel ter esses pedaços de papéis tiveram o poder de salvar 30 mil vidas, né, que seriam, né, mortas se ficassem, né, na... Bom, outra coisa assim que ele fala assim sobre a questão do papel é assim, por exemplo, os colonizadores europeus quando colonizaram, por exemplo, a África, eles decidiram as fronteiras do país assim, pegaram um mapa, mas não conheciam, muitos nunca tinham pisado na África e começaram a desenhar as fronteiras de qual país ia ficar, qual país ia ficar com qual parte do continente da África, e só que aquelas fronteiras assim não respeitavam assim os rios, assim como tem aqui tipo o rio demarca a fronteira, não respeitava as montanhas e nem as tribos, tipo tinha tribos que moravam num tal lugar que ficou dividido em 3 países, não respeitavam etnias, eram pessoas assim que só estavam interessadas em dividir o continente africano como uma torta. Isso lembra o Tratado de Tordesilhas, né, que a gente foi dividido assim no meio, Portugal e Espanha. Assim, ninguém perguntou para os índios, para nós aqui, se a gente queria. É a mesma coisa ali. O colonizador não estava nem aí. Então, por isso que eles falam assim que as fronteiras da África não tinham sentido, porque estava tudo errado, né? Eles não estavam nem aí, eles só queriam dividir, né, entre eles, assim. Ele retoma a questão aqui, porque a gente tá olhando pro passado para ver o presente. Então, tipo, mas ele explica bem melhor aqui. Ele cita de novo que ele volta da história dos Sapiens, de que será que seria melhor ser
caçador-coletor no tempo das cavernas, vamos dizer assim. A gente só caçava e comia, vivia como nômades, caminhando de lugar em lugar, caçando e tal, sobrevivendo. E depois da agricultura, daí foi um avanço, indústria, a industrialização foi um avanço, só que ele acha que a gente tinha menos trabalho quando a gente era caçador-coletor lá no tempo das cavernas, porque a gente, com a agricultura, as pessoas tinham que trabalhar muito mais e rendiam muito menos, assim, tipo, quanto à alimentação, as pessoas não tinham que trabalhar muito mais para conseguir se manter, e na indústria tinham que trabalhar muito mais ainda. Então ele pensa, será que não seria melhor a gente ser assim, sempre do tempo das cavernas? Será que não seria melhor a gente ser sempre caçadores-coletores, comer, caçar, dormir, procriar? Porque a agricultura foi bom, foi um grande avanço para a humanidade, mas assim, muita exploração, indústria também, né? Muita exploração na era industrial, tipo, as pessoas trabalhavam, e às vezes não conseguiam se alimentar. Então, será que foi bom a gente ter evoluído tanto? E isso é uma coisa que ele fala no Sapiens também. E ele volta também, tipo, questões mais polêmicas, como, por exemplo, ele fala, assim, da Bíblia, né? Tem uma questão do papel que ele tá falando, que, assim, as escrituras sagradas, por exemplo, ele fala que a Bíblia, hoje a maioria dos cientistas concordam que a Bíblia foi escrita por diversos autores e juntadas num livro só, muito tempo depois dos tempos bíblicos, né? E ele fala assim que ele não acha muito certo assim as pessoas quando vão assim no tribunal lá nos Estados Unidos ou em outros lugares juram assim com a mão em cima da Bíblia, mas assim ele fala que a Bíblia é cheia de ficções, então, né, por que ainda tem essa tradição de jurar em cima da Bíblia? O autor questiona. E ele fala, voltando a, ele fala bastante da religião, ele cita o Nietzsche, ele cita que as pessoas ainda acreditam que a vida tem algum significado, mas ele fala que é tipo que as pessoas não querem acreditar que não se tem alma e que a vida não tem um significado cósmico, sabe? E a questão dessa da religião também, ele fala assim que uma síria temente a Deus, ela é muito mais perigosa e um país bem religioso como é a Síria é muito mais perigoso e muito mais violento do que um país ateu, né? São radicais. Mas ele fala assim que ele não vê o islamismo como uma ameaça ao mundo moderno, porque eles vivem assim como se fosse no passado. Eles podem até botar um vídeo lá na Deep Web, né, dos terroristas, mas eles vivem num mundo assim à parte. Eles vivem como se estivessem vivendo em tempos bíblicos ou no passado. Então, eles não compreendem totalmente esse mundo do século XXI. Então, eu não vejo que seja uma ameaça para o mundo atual. Aqui ele fala também assim sobre o Yuval, para quem não sabe, ele é gay. E ele fala no outro livro também sobre isso, mas aqui ele não fala sobre ele, né? Mas ele fala assim sobre as pessoas, porque que as pessoas ficam metendo o bedelho na vida dos outros por serem gays. E aqui, ele explica tão bem que eu vou ler essa parte que ele fala sobre ser gay. Tipo, no outro livro ele também explica, mas essa aqui tem uma parte muito interessante, que se dois homens adultos precisam ter relações sexuais um com o outro e não machucam ninguém fazendo isso, por que deveria ser errado e por que fazê-la ilegal? Porque tem países que ainda é ilegal, né, ser gay. É um assunto privado entre dois homens e eles são livres para decidir de acordo com os seus sentimentos íntimos. Inclusive, ele tem ali uma entrevista na internet, se procurar, que ele fala de vários assuntos. Ele fala, inclusive, do fato dele ser gay, né, preconceito, essas coisas. Na Idade Média, se dois homens confessassem a um padre que estavam apaixonados e que nunca tinham se sentido tão felizes, o padre ia dar uma sentença de danação. Hoje, se dois homens se amam, poderiam ouvir algo. Se é bom para vocês, façam isso. Não permitam que nenhum padre confunda a mente de vocês. Apenas siga seu coração. Você sabe melhor do que ninguém o que é bom para vocês. Daí ele tava falando. Ele tá falando assim. E ele volta. No livro dos Sapiens ele também fala disso. Que ele fala que as pessoas falam assim. Ah, mas isso não foi feito para ser assim, tipo, tal. Partes assim, isso não foi feito para usar assim. Só que assim, ó. Ai, não vou saber falar como ele falou. Mas ele fala assim, tipo, que a gente usa. Tipo. Deixa, eu não vou saber explicar como ele explicou. Mas outra hora
eu volto ao assunto, assim, tipo... mas, assim, é bem interessante essa parte. Ele fala mais, assim, sobre o radicalismo, né, que não aceita os gays. E dele vai o outro assunto que ele fala bastante, que é o humanismo, que o humanismo, ele vê o homem, assim, como o centro assim, do mundo, assim, tipo, como o mais importante. E aqui eu tenho umas imagens aqui que explicam melhor o humanismo do que eu tô explicando, que fala aqui, ó. Política humanista. Tem alguém botando. O eleitor tem razão. Economia humanista. O cliente sempre tem razão. Estética humanista, a arte, a beleza está nos olhos de quem vê. E tu vê aqui como arte um mictório, tipo, o que a gente discute o que é arte. A ética humanista, se é bom para você, faça. Educação humanista, pense por si mesmo. Ó, daí tem aqui, se é bom para você, faça. Se te faz feliz, ó, 2 mulheres, né? Casamento. E pense por si mesmo. Então, assim, ele fala dessa questão do humanismo. E aí, depois, no final do livro, ele fala de questões mais tecnológicas. Ele fala no caso de um homem que perdeu um jogo de xadrez para uma máquina. E ele fala de coisas assim, tipo, a última parte eu achei um pouquinho mais complicada de ler, assim, que fala bastante de processamento de dados, que todos somos processamento de dados, e eu não vou saber explicar isso aqui. A questão, assim, eu lembrei qual era o exemplo que eu ia dar, que as pessoas falam, assim, tipo, essa parte do corpo não foi feita para ser usada assim, mas o Yuval fala no livro dos Sapiens que várias partes do nosso corpo não foram ser usadas para tais coisas, e a gente usa, por exemplo, a boca. A boca a gente, por muito tempo a gente não conseguia nem falar, até desenvolver a fala, daí depois a boca era só para comer, e a gente usa a boca para beijar, então, tipo, todo mundo beija e é uma coisa assim que não seria para fazer com a boca. Então por que as pessoas ficam falando, mas não era para usar assim em tal parte, sabe? Então, tipo, né, ele explica de maneira muito melhor do que eu nos Sapiens, mas. E aqui a última parte, que é o processamento de dados, foi um pouquinho mais complicado de entender, então eu nem vou explicar. Que ele fala da. Tudo é um processamento de dados, as pessoas, tudo é uma questão como se fosse os algoritmos, sabe? Daí ele fala, né, que hoje ele fala da questão da internet, assim, que hoje em dia a gente abriu mão da nossa privacidade, a gente põe toda a nossa vida, a maioria de nós, pelo menos, né, botamos nossa vida, assim, online, e como a gente fica angustiado quando a internet cai, né, tipo, a conexão cai, então, bom, tem muitas questões aqui que eu não falei, eu super recomendo esse livro, acho que seria até melhor, eu acho que é melhor ler o Sapiens primeiro, porque daí depois tu lê, tem algumas coisas que são retomadas aqui, mas os dois são ótimos. Essa capa é muito bonita também, né? Com a digital, assim, tipo em pixels. Então fica a dica do Homo Deus. Leia Homo Deus, um dos dois livros. São 2 best-sellers. E o que eu tô lendo? Eu demorei pra fazer essa resenha do Homo Deus, já era pra mim ter feito, mas só que eu tô com uns 3 trabalhos da faculdade pra fazer, daí eu não tive tempo de fazer. E esse livro eu também tô lendo muito devagar por conta desses trabalhos, que é 1968, o ano que não terminou. Um livro muito bom. E vai ser minha próxima resenha. Então é isso, obrigada. Tchau, tchau.